conjugar a recuperação do património religioso, as ofertas culturais que se podem fazer nesse ambiente e, sobretudo, comunicar aquilo que se vai propondo e os projetos em curso. É uma conciliação de três aspectos que pode resultar no benefício para o espaço edificado e, sobretudo, para quem o visita. Três preocupações que estiveram no centro do trabalho de Dom Pio Alves durante os últimos anos na Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais e que hoje queremos olhar esses anos. Muito boa tarde, Sr. Dom Pio Alves, obrigado por estar no programa Eclésia. São três setores que mereceram a sua atenção constante, a sua preocupação e resulta de facto da conciliação desses três fatores o segredo para que espaços como este, que estamos na Torre dos Clérigos, um espaço que foi recuperado e que agora é visitado por milhares de turistas todos os dias, resulta também este espaço a Igreja e a Torre dos Clérigos da conciliação desses três aspectos para valorizar o património edificado? Sim, muito boa tarde. Em primeiro lugar, é fácil perceber a conciliação cultura-bens culturais, são duas realidades que se entrecruzam e que às vezes até nem sequer é fácil distingui-las. A dimensão da comunicação pode parecer uma dimensão menos conexa com esta realidade, mas o certo é que o património construído e herdado e o património reconstruído só faz sentido este esforço de reconstrução na medida em que ele é devolvido à fruição do público para fins culturais e, no nosso caso também, para fins de evangelização. E este, de facto, espaço onde nos encontramos, penso que é um exemplo magnífico de como se conciliaram estas três dimensões. Em cada dia, quem aqui vem vê um património que está recuperado, bem recuperado, vê ofertas culturais, íamos ouvindo até há pouco tempo ainda o órgão, o concerto que aqui acontece diariamente, e tudo isto chega ao conhecimento dos turistas, de quem visita o Porto, faz com que, como podemos verificar à entrada, há sempre centenas e centenas de pessoas à espera para visitar. Pois esta realidade não acontece por acaso, às vezes pensamos que as coisas aparecem feitas, as coisas aparecem feitas porque alguém as faz, porque alguém as programa. E no caso concreto dos clérigos, para além de todo um esforço que foi feito para a recuperação do património, foi tão importante como a inauguração dessa reconstrução, o dia seguinte à inauguração. E durante todo este tempo tem havido por parte das pessoas que dirigem a Irmandade um esforço para renovar ofertas culturais, indo de encontro àquilo que é a realidade da Torre dos Clérigos, que conta com este fluxo enorme de públicos variados aos quais se procura responder, não só mostrando o património que já existia, mas tendo enriquecido esse património com a coleção dos Cristos e, ao mesmo tempo, com inumeráveis iniciativas culturais variadas. E nós já vamos voltar aqui a este espaço dos clérigos, até porque enquanto gravamos esta conversa, os turistas vão visitando e vamos nos apercebendo do ambiente que acontece diariamente aqui na Torre dos Clérigos e nos espaços que são visitados pelos turistas. Falemos desses dois mandatos em que foi Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, olhando cada um dos setores agora separadamente. Desde logo, essa dimensão da cultura e o espaço de diálogo cultural que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, em diferentes perspectivas. Que passos se deram, na sua opinião, Dom Pio Alves, nesse diálogo cultural? Antes de responder diretamente a esta pergunta, queria sublinhar uma nota que é comum ao trabalho que foi feito nos três secretariados, que foi uma notória abertura aos mais variados intervenientes, isto é, por ocasião das iniciativas da cultura, dos bens culturais, das comunicações sociais, uma estrutura que é da Igreja, de facto convidou e teve presente pessoas com maior ou menor afinidade prática, digamos assim, com os valores cristãos, ou melhor, com a prática dos valores cristãos, mas pessoas que se aproximaram e que, por via destas iniciativas, foram criando laços. Respondendo diretamente à sua pergunta sobre a cultura, dos três setores que estão incluídos nesta comissão, de facto, o trabalho na cultura é aquele que, de algum modo, é mais difícil de concretizar, até porque a cultura é uma realidade muito vasta e, como dizia antes, cruza-se com bens culturais, cruza-se com a própria comunicação, mas, de facto, é um setor onde é mais difícil de concretizar e onde tem sido feito um esforço para concretizar. Por outra parte, ao nível da Comissão também, é
com certeza, o setor onde as dioceses têm também mais dificuldade em concretizar ações relacionadas diretamente com a cultura. Intervenções, iniciativas culturais há, um pouco por todo lado, mas mesmo a própria organização de secretariados, de estruturas formais nas dioceses, não é o setor que esteja mais desenvolvido na pastoral. E essa é desde logo uma componente muito importante, que é a relação com cada diocese e o trabalho que é feito a partir de cada diocese. Até porque a Comissão não está vocacionada, nem esta nem as outras, para substituir as dioceses, mas para potenciar aquilo que as dioceses fazem, respeitando sempre a sua legítima autonomia. Por isso, não passa nunca por cima, nem impõe estruturas, não impõe iniciativas, oferece formação, oferece ideias e está disponível para colaborar, mas claro, se na base não há uma estrutura suficientemente consolidada, é sempre mais difícil chegar aos limites, aos extremos da vida da Igreja no nosso país, apesar de ser um país pequeno. Um outro setor, o dos bens culturais, um setor que aliás o São Dom Pio acompanhou de forma mais próxima. Que passos foram sendo dados na valorização do património? Eu acredito que também, enfim, com ritmos diferentes nas várias dioceses, mas há passos dados. Há passos dados, como disse, também com ritmos diferentes nas dioceses e, mais uma vez, tenho que sublinhar que o ritmo depende da iniciativa e da capacidade de resposta das dioceses, mas simplesmente por fixar-me em algumas destas iniciativas, está o projeto de Cesareia, o projeto de Tesauros. O projeto de Cesareia está mais relacionado com a preocupação de pôr ao alcance de um público mais extenso, as diferentes bibliotecas maiores, mais pequenas, que são propriedade de instituições da Igreja. É um trabalho que se vai fazendo, que tem já alguma dimensão, mas que se vai fazendo. É um trabalho que, ao mesmo tempo, ajuda a formar as pessoas que, no terreno e diretamente, têm responsabilidade para estes acervos, ao mesmo tempo facilita que esses conteúdos estejam mais facilmente disponíveis para públicos mais alargados. É um trabalho que começou, vai fazendo o seu caminho, ainda há muito caminho para andar, mas que tem já resultados visíveis. No projeto Tesauros tem um objetivo ainda mais ambicioso e de algum modo ainda mais difícil, que é incentivar a inventariação dos bens culturais, do património integrado, especialmente do património integrado imóvel, uma vez que o património imóvel também se olha para ele, mas tem outras preocupações, outras dificuldades. Mas aí é um trabalho que, ao nível do secretariado, para além de criar estruturas base que possam ser aproveitadas por todas as dioceses, potenciou-se a formação das pessoas, em ordem a criar sensibilidade, em ordem a criar linguagens comuns, no fim de contas, em ordem a que, começando as dioceses, ou continuando as dioceses, a dar atenção à inventariação do seu próprio património, os resultados deste esforço possa congregar-se numa base de dados comuns, que tenha a mesma linguagem, que tenha os mesmos recursos, de modo que estes esforços se possam somar. Este é um trabalho que tem sido iniciado e reiniciado muitas vezes ao longo das últimas décadas, mas que infelizmente muitas vezes se perde exatamente porque cada um usa os seus próprios recursos, usa a sua própria linguagem, já em termos mais recentes cada um recorre a softwares diferentes que depois não são acumuláveis e o esforço que se está a fazer é exatamente este, de que aquilo que se faz em cada diocese, em cada instituição, com mais intensidade ou com menos, de facto se possa somar e não se deite fora quando vier a pessoa seguinte com novas ideias, mas o que está feito possa de facto completar-se. E porquê é que é assim tão importante esse trabalho da inventariação? Às vezes parece assim, ser um trabalho escondido, mas o que é que depende de um bom inventário? O trabalho de inventariação é importante por diferentes razões. É importante que é um recurso fundamental para acautelar a recuperação de património roubado, que infelizmente acontece muitas vezes e que depois se contacta com a judiciária e, não tendo um inventário feito do modo suficiente, não há maneira de recuperar as peças. Aliás, a Polícia Judiciária tem um acervo enorme de património que quer devolver e não sabe a quem, porque não basta que alguém bata à porta a pedi-lo, tem que se provar que aquela peça pois, era da sua responsabilidade. Mas esse nem sequer é, sendo um objetivo importante, nem sequer é o objetivo mais importante. O objetivo mais importante é, por um lado, ajudar a preservar com qualidade e a pôr à disposição do público a fruição
virtual ou real do imenso património que a Igreja e as suas instituições têm. O património da Igreja, o património móvel da Igreja, o património artístico, é um património de uma riqueza enorme, de uma linguagem que é de todos os tempos e que infelizmente muitas vezes estamos a perder. Muitas vezes, e mesmo no nosso tempo, damos clara prioridade à linguagem escrita, à linguagem oral e perdemos esta linguagem de outras épocas que continua a ser atual, que continua a ser perceptível por públicos muito mais alargados e que, se nós não a damos a conhecer ao público em geral e nos respectivos sítios, de facto estamos simplesmente a guardar património sem saber para quê nem para quem. Não é? Falemos do terceiro setor nesta comissão, o setor das comunicações sociais, onde estamos inseridos também, não é? Como a expressão da Igreja Católica em Portugal, através da Agência Eclésia, deste programa na RTP2. Enfim, afirmar a valorização e a importância deste setor, acredito que seja quase redundante. Em todo caso, vai-se sentindo cada vez mais a necessidade de que tudo isto aconteça e seja feito, não, enfim, no decorrer dos dias, de acordo com as necessidades, mas a partir de um plano. Está aí o calcanhar de Aquiles para que este seja um setor que possa concretizar melhor os seus objetivos? Como dizíamos antes, o património património artístico que se tem, se não se dá a conhecer, perde-se e não cumpre a sua missão. O património global de que a Igreja dispõe, que é a herança recebida, também, se não se comunica, não chega às pessoas. E eu penso que, apesar de todos os passos dados, que este é um setor em que temos que continuar a dar passos significativos. Temos que continuar a aprender a comunicar e a usar os recursos que temos à nossa disposição e, principalmente, temos que aprender cada vez mais a comunicar entre nós próprios. Porque também aí, muitas vezes, comunicamos para o vizinho do lado, mas não somos capazes, ou custa-nos muito, juntar esforços para podermos comunicar de um modo muito mais efetivo, de modo a que aquilo que são as imensas realizações da Igreja e aquilo que é o dia-a-dia da vida da Igreja e que é a sua mensagem, pois possa ser feito de modo mais eficiente, com menos esforços e com mais resultados. Mas, enfim, foram dados passos significativos, mas em todos os setores há caminho para andar, graças a Deus, mas na comunicação há certamente caminho para andar, tanto a nível da concepção do que deve ser a comunicação da Igreja como estrutura nacional, digamos assim, como Conferência Episcopal, e das dioceses para o seu mundo e para o país, e das dioceses com a estrutura central da comunicação. Este é um setor onde a afirmação da autonomia de cada diocese tem de ser repensada para projetos mais globais e mais nacionais? As dioceses, umas mais, outras menos, mas em geral vão cuidando os seus recursos de comunicação. Este passo de um modo normal, sem termos medo de que outros se apoderem daquilo que é nosso, de um modo normal, a comunicação, a interligação da comunicação, de facto temos que romper barreiras, quer dizer, teoricamente está tudo claro, teoricamente toda a gente aceita, teoricamente não há dificuldades, depois na prática às vezes caímos num jogo de acusações sempre educadas, sempre corretas, mas num jogo de acusações que não leva a parte nenhuma e num jogo de medos que não se justifica, não é? E portanto temos que continuar a insistir. A estrutura central de comunicação, porque a Igreja em Portugal tem uma estrutura central de comunicação com caráter profissional, tem a Rádio Renascença, tem a Agência Eclésia, assim como referências fundamentais de estruturas ligadas à Conferência Episcopal. E portanto, não são estruturas de terceiros, são nossas. Não é? Mas temos que romper barreiras, certamente qualquer uma destas instituições procurando melhorar o trabalho que faz, procurando melhorar a comunicação com os seus congêneres, mas ao mesmo tempo tem que haver uma vontade de resposta de todas as partes. E, enfim, isto não é um discurso pessimista, há coisas que estão feitas, há muitas dificuldades que foram solucionadas, passamos ao longo destes anos por algumas fases, alguns momentos mais ou menos críticos na nossa relação com instâncias governamentais que foram superadas, mas até agora esperamos que sim, que continuem superadas, mas temos que continuar a apostar. Trabalho em conjunto é o desafio neste setor?
É trabalho em conjunto e, no fim de contas, pôr em prática coisas que em si mesmas são muito fáceis e que, com os atuais recursos de comunicação que existem, na prática até está tudo feito. É questão do clique, de querermos que... Porque nem sequer se trata de produzir coisas novas, não se trata, à partida, de novos investimentos por parte das estruturas que estão disseminadas pelas dioceses. Trata-se de, com normalidade, querermos dialogar e querermos pôr as informações ao serviço uns dos outros, sabendo que um acontecimento local que tenha dimensão nacional, se for assumido por uma estrutura que tem dimensão nacional, pois fica potenciado, não perde, só ganha, não é? De 6 anos de trabalho nestes setores da cultura, bens culturais e comunicações sociais, que avaliação faz? Que época da sua vida foi esta? Para além de muitos outros trabalhos, sim, claro, nomeadamente aqui na Diocese do Porto. Para além de 2 notas, há uma que de um modo mais ou menos discreto, mas hoje queria fazê-lo de um modo mais formal, que sublinho, que é a sorte que tenho tido, enfim, também uma sorte que se procura, mas a sorte que tenho tido de encontrar excelentes colaboradores. Sempre tive, de modo habitual pelo menos, a felicidade de encontrar excelentes colaboradores e, neste caso concreto, destes 3 secretariados, pois esta é uma realidade. Outra nota que eu gostava de sublinhar, retomando uma afirmação que fiz no princípio, eu sublinho essa nota da abertura a públicos que não são os públicos que, do modo habitual, nos procuram e estão connosco. Pessoas de matriz cristã, mas de prática de vida, com diversos modos de assumir, e tenho a certeza, isso é um facto, que somando as pessoas que ao longo destes 6 anos, nos 3 secretariados, foram contactadas para dar a sua colaboração, para dar o seu testemunho, penso que está aí um trabalho importante que são sementes e que ajudam a que a Igreja se afirme como uma presença importante na sociedade. Gostava de terminar esta nossa conversa voltando aqui aos clérigos, onde nos encontramos e, enfim, nós referimos no início que há aqui muitos bons exemplos de boas práticas, tanto a nível da recuperação do património edificado, como da sua comunicação e da promoção de diferentes eventos culturais no dia-a-dia. Os clérigos, e este projeto todo em torno da Igreja da Torre dos Clérigos, mostra também que, quando tudo isto é bem feito e feito profissionalmente, é qualificado como tal e é premiado como tal. São muitos os prémios que foram entregues aqui aos clérigos e que desafio este exemplo coloca também a outro património edificado, a outros colaboradores, sejam diretores de secretariado, sejam profissionais que colaboram nestes setores. Como dizíamos, aqui na obra que foi feita aqui nos clérigos, cruzam-se claramente estas 3 dimensões: cultura, bens culturais e comunicações. O projeto para a realização desta obra foi um projeto bem trabalhado, um projeto que contou com colaborações diversas, portanto, já aí começou um diálogo com a sociedade civil e com as instâncias estatais, mas um diálogo feito com naturalidade, sem estridências, mas ao mesmo tempo sabendo dialogar. Portanto, a construção da candidatura a fundos comunitários foi construída assim, o projeto foi construído com excelente colaboração e com uma equipa alargada de pessoas, mas o grande segredo da realidade dos clérigos neste momento, com certeza que tem como suporte a qualidade das obras que foram feitas, mas tem como o grande segredo é o dia a seguir à inauguração. Isto é, fez-se uma aposta, tanto o Sr. Padre Américo, a Irmandade, fez uma aposta de qualidade, não fechou a porta no dia seguinte. Infelizmente, às vezes, fazem-se enormes investimentos e no dia seguinte as portas estão fechadas e, portanto, fez-se um investimento para pouco ou para nada. Aqui as portas estiveram abertas com novas iniciativas, com iniciativas culturais, porque, ao contrário do que às vezes se pode pensar, que o êxito dos clérigos depende exclusivamente do boom turístico, é evidente que tem que ver com isso, mas o boom turístico só por si não explica o que acontece nos clérigos. As pessoas vêm aqui porque aqui há qualidade, aqui há profissionalismo e aqui há respostas culturais variadas, complementares para públicos diferentes. Portanto, há qualidade no projeto, há qualidade na execução do projeto e há qualidade na continuação do projeto, onde se cruzam a dimensão religiosa, a dimensão cultural, onde a comunicação, enfim, onde todos estes elementos estão cruzados com qualidade profissional. E quando há qualidade profissional, e enfim, neste caso concreto, tenho com felicidade da coincidência com o turismo,
quando há qualidade profissional e quando não se tem medo a investir e quando não se quer receber antes, não se quer receber antes de dar, as coisas resultam. Portanto, aqui os investimentos não foram feitos a pensar se depois, mesmo financeiramente, ia haver ou não ia haver retorno. O retorno veio porque houve qualidade, porque há qualidade e porque há ofertas. Há o reconhecimento dos turistas, há o reconhecimento também de instâncias portuguesas e europeias. E da cidade. Daí os prémios da cidade e de sim. Portugal. Portanto, tudo isso, neste momento, ninguém se atreve a pôr em causa as obras que aqui foram feitas e penso que, a menos que haja por aí alguma inveja mais ou menos escondida, ninguém se atreve a pôr em causa o trabalho que aqui é feito. Eu digo isto com toda a facilidade porque não é comigo, ou pelo menos não é diretamente comigo, é mérito das pessoas que aqui estão no dia-a-dia. Sr. Dom Pio Alves, muito obrigado por ter conversado connosco e olhado desses últimos anos da valorização da cultura, dos bens culturais e comunicações sociais que dinamizou na Conferência Episcopal. Muito obrigado por tudo aquilo que foi a colaboração da Agência Eclésia ao longo destes anos, o Dr. Paulo concretamente, e desejo que continuem a fazer este esforço de comunicar e comunicar bem. Cá estamos para isso e vamos, por certo, continuar a dar passos que resultem em melhor comunicação e a melhor fruição também dos bens patrimoniais e artísticos que teve. Muito obrigado, Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia, onde de facto quisemos olhar 6 anos de trabalho de Dom Pio Alves na Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais e, sobretudo, propor espaços como este, da Igreja da Torre dos Clérigos, para que nestes dias de férias, dias de verão, possam ser visitados e possam ser admirados também por quem aqui chega e enfim, fica surpreendido por uma obra de arte, por uma pintura e, sobretudo, pela qualidade da recuperação dos espaços que aqui é proposta. Desejo-vos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.